Todos prontos? Espero que sim. Então, vamos lá, começando a gravação. Bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Então, tá bom, manda assim as perguntas. Então, hoje vamos seguindo de pedologia. Vamos continuar o que a gente já tinha começado. Dúvidas, levantem aí a qualquer momento, beleza? Então, vamos. Estão todos vendo a apresentação? Acho que sim, né? Tá aparecendo aqui para mim. Beleza, então vamos lá. Pedologia, como a gente já viu, pedologia é o estudo dos solos. E o que é solo? Solo é aquilo que a gente chama de terra, né? É a camada mais superficial da crosta terrestre, formada por partículas minerais, matéria orgânica, ar e água, aquilo que a gente chama de terra. E o solo é a fonte da vida, da nossa vida, a base da nossa cadeia alimentar, né? Até falei para vocês, mesmo que você seja um carnívoro que só come carne, ainda assim, o bicho que você está comendo comeu alguma coisa vegetal e os vegetais precisam do solo para fixar suas raízes, né? Então, o solo é muito importante para a manutenção da vida, além de ser fonte de vários recursos, né? Recursos que a gente usa aí no nosso dia a dia, na sociedade. Então, a pedologia, sobre ainda a pedologia, o conjunto de solos pode ser chamado de pedosfera, assim como a gente tem a hidrosfera, que é tudo que se remete à água no planeta, a biosfera, que é tudo que se remete às formas de vida no planeta, a gente tem a pedosfera, que vai se referir a tudo que se refere, a tudo que se refere, é bom, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, aos solos, né? A gente tem, dá para fazer um paralelo também com a litosfera. A litosfera é aquela camada do planeta, das camadas, né, da estrutura interna do planeta, e a mais externa que compreende a camada que a gente está, a crosta. Ela é formada por rochas, rocha, né, lito é rocha, acho que em grego, e litosfera, então, se refere a essa esfera das rochas, né, a crosta terrestre. E a pedosfera vem aí, então, por cima, né, já que os solos, eles ficam por cima das rochas. A pedosfera funciona como alicerce da vida dos ecossistemas da Terra, como eu estava dizendo, porque fixa raízes, armazena e fornece água e nutrientes, é fonte de alimentos, enfim. Então, a pedologia ela vai estudar os solos assim, a estrutura dos solos, do que os solos são compostos, qual que é os ingredientes do solo, digamos assim, né? A formação do solo, como que o solo surge, o que o solo é. Se a gente quisesse estudar como que a gente aproveita o solo na agricultura, a gente não falaria exatamente de pedologia, mas sim de edafologia. Então, só um parênteses. Quando a gente fala de pedologia, não necessariamente a gente está falando de como que aquele solo é útil para a agricultura, tá? É mais uma questão física do solo do que química, porque para a gente ver como que ele é útil, se ele é fértil ou não, a gente vai estar estudando o solo de uma forma mais química. Conseguem entender a diferença, né? A edafologia, que é o estudo do solo relacionando com o aproveitamento agrícola. Beleza? Cultivo. Passou. E aí falei para vocês das funções do solo. Os solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. A gente foi destrinchando isso, lembram? O solo tem função na regulação do clima, porque ele absorve o calor do sol, a gente vai ver isso nas próximas aulas que a gente vai falar de climatologia, mas o solo também absorve o calor do sol e reflete, né? Por isso que a gente tem é mais quente aqui perto da superfície do que em lugares muito altos, por exemplo, né? Tem uma função bem importante na ciclagem dos nutrientes, vários nutrientes químicos têm o seu ciclo acontecendo no solo, habitat de vários organismos, regula enchentes, porque ele armazena água, né? Então, em vez da água escorrer direto e acumular num lugar que vai ter enchente, o solo consegue absorver e armazenar ela para não acumular tanta água lá embaixo, então regula enchentes também. Por isso que é um problema quando a gente tem nas cidades, lugares todos asfaltados, todos impermeabilizados, que a água não consegue infiltrar no solo, ela só bate e escorre. Se ela escorre, ela acumula em algum lugar e é por isso que a gente tem enchentes. Beleza? Vamos falar um pouco mais disso também na próxima aula, que a gente vai falar de hidro, de água. Beleza? Então, fonte de recursos energéticos, base da infraestrutura, né, alicerce ali, fornecimento de materiais de construção. É a partir do solo que a gente tira material para fazer tijolo,
blocos, areia para construção, a gente tira do solo também, né? Armazena herança cultural, arqueologia, produção de alimentos, fibras e combustíveis, sequestro de carbono é bem importante para a gente pensar aquecimento global, né? E efeito estufa, enfim. O solo tem várias funções muito importantes, por isso que é tão importante a gente entender esse solo, já que ele é tão importante para a nossa vida, é importante que a gente entenda o que, que ele é, como que ele vive, do que ele se alimenta, né? É importante a gente entender. Por isso que a gente estuda pedologia. Bom, e aí a gente falou também da formação dos solos. A formação dos solos a gente chama de pedogênese, é como que o solo vai se formar. Da onde ele saiu? Quem é a mamãe desse solo? A mamãe desse solo vai ser a rocha que está ali embaixo dele e que está dando os minerais que vão fazer parte desse solo, né? A gente tem aqui essa receitinha, uma fórmula, né? O solo é função de MrOCT, que é a material de origem, que vai ser a rocha mãe dele lá, o relevo, a disposição do relevo em que aquele solo está se formando vai influenciar se ele vai ser mais profundo ou mais raso, ou se ele vai ter mais espaço para armazenar mais água. E se ele consegue armazenar mais água, ele consegue a água que entra em contato ali com os minerais vai gerar todo um processo de intemperismo químico. Lembram do intemperismo químico? A água em contato com os minerais causa diversas reações químicas que vão fazer com que esses minerais se desgastem mais ou menos, né? Se a água está mais quente ou menos quente, então o clima também é importante. O tempo, que é o tempo de exposição, quanto tempo aquele solo ficou ali sendo formado? Ele é um solo jovem ou ele é um solo mais maduro, ou seja, ele está ali há mais tempo se formando. Isso também vai fazer com que as características dele mudem, né? E os organismos que vivem nele, que também têm uma função toda especial, de decompor matéria orgânica ali, e a própria matéria orgânica que vai fazer parte desse solo também. Os buraquinhos que as formigas abrem dentro do solo, que vão permitir que passe mais água ou que passe mais ar, e essa água e ar em contato com os minerais químicos que tem ali também vão causar reações químicas específicas. Então, o solo tem muito de químico, e essas reações que acontecem, essas reações químicas que acontecem para formar esse solo, dependem de todos esses fatores aqui. A gente tem que considerar tudo isso para distinguir um tipo e outro de solo. Porque não existe um tipo só de solo, como a gente vai ver, existem vários tipos de solo. Beleza? O intemperismo físico e químico, né? A formação do solo começa com o intemperismo da rocha, que desgasta ou decompõe a rocha, vai deixar ela meio apodrecida, e esses fragmentos, esses sedimentos que se formaram aí do intemperismo, é que vão dar origem ao solo, quando a gente juntar matéria orgânica nele, né? E tá, a gente vai relembrar isso já. Então, o material de origem é lá a rocha, que a gente chama de rocha-mãe, ou rocha parental, ou rocha original, enfim. É o material de origem desse solo. Tem papel passivo, porque a rocha não se mexe muito mesmo, né? Ela fica lá paradinha, assim, só esperando as coisas acontecerem em cima dela. E aí vem o intemperismo agindo nela e desgastando ela, olha lá, vem desgastando ela, né? Fazendo aqueles sedimentos que vão se misturar com matéria orgânica, bichinho como que caiu ali, morreu, se decompôs, bactérias e tal, e vão dar origem ao solo como a gente conhece, né? Então, a variada composição mineralógica das rochas, lembrem, estamos revisando sim. Raquel, na verdade, a gente está revisando um pouco o que a gente viu na última aula do semestre para a gente dar sequência nesse assunto, beleza? Bom, então, lembram que as rochas elas são formadas por vários minerais, né? A gente viu lá o granito, que é todo pontilhadinho, e cada pontinho daquele vai ser um mineral diferente, às vezes do mesmo tipo, às vezes de tipos diferentes, né? Então, as rochas, elas são compostas por vários minerais. Existe uma gama, assim, enorme de quantos minerais que podem compor rochas. A gente tem quartzo, e aí a gente tem, para quem gosta de feirinha de artesanato, e tem essas barraquinhas que vende pedra, sabe? A gente tem lá quartzo, a gente tem ametista, na verdade a ametista também é quartzo, mas a gente tem turmalina, olho de tigre, sei lá, rutilo,
zircão, vários minerais que existem, né, muitos que podem formar rochas, e dependendo de qual tipo de mineral que estava presente naquela rocha, o solo que vai ser formado a partir daquela rocha pode ter características diferentes, né, mais parecido com os minerais ou com outros. Se os minerais eram mais resistentes ou menos resistentes, eles vão virar solo mais rápido ou mais devagar. A gente vai ter um solo mais pedregoso, mais arenoso, né? Areia, pensando em pedrinhas pequenininhas. Ou a gente vai ter um solo mais argiloso, e a gente já vai ver um pouco sobre isso, argila, areia, já vamos falar um pouco sobre isso, vai ficar mais claro. Mas, enfim, dependendo das características daquela rocha que deu origem ao solo, a gente vai ter características diferentes para cada solo, beleza? Que mais? Relevo, como eu estava falando para vocês, o relevo ele vai influenciar nas características desse solo também, né? No caso de formação de solos, este fator pode ser denominado também declividade ou inclinação do terreno ou topografia. Lembram que é topografia? Né? É o formato da superfície, né? Se é mais alto, se é mais baixo, se tem um morro, se tem um vale, né? Então, a gente tem diferenças topográficas, certo? Lembram dos mapas topográficos? Os mapas topográficos, eles existem para a gente poder identificar naquele lugar qual que é a característica da superfície. Se tem morro, se tem subida, se tem descida, para que lado que sobe, para que lado que desce, se a subida é muito íngreme ou pouco íngreme, tudo isso a gente consegue ver no mapa topográfico. Então, a topografia é isso. Se é íngreme, se é pouco íngreme, se sobe, se é mais, que ponto que é mais alto, que ponto que é mais baixo. E aí, na formação de solos, isso vai influenciar. Por quê? Aqui a gente tem uma imagenzinha demonstrando justamente isso, como é que ele influencia. Determina o comportamento da água em relação à rocha, se a água vai acumular ou se ela vai escoar por cima daquela rocha. Choveu, vai ficar a água parada ali em cima daquela rocha ou a água vai escoar? Ela vai escoar muito rápido ou ela vai escoar devagarzinho? Vai depender de quanto que ela é inclinada, né? Vai depender da topografia ou da declividade daquele terreno, né? Então, o relevo determina o comportamento da água em relação à rocha e a intensidade do transporte de sedimentos. Se a água está correndo muito rápido, ela está arrastando as coisas por qual ela está passando muito rápido também. Se ela está correndo devagar, ela não tem muita força, ela não vai arrastar tanta coisa junto. Então, isso influencia em se a gente vai ter o solo se formando mais profundamente ali ou não, ou se a gente vai ter acúmulo de sedimentos ali da rocha que vão gerar um solo ou não, né? Por exemplo, a gente tem aí, como me atrapalhando para falar, mas a gente sabe que a crosta terrestre é formada por rochas e o solo se forma em cima da crosta. A gente tem lugar, e qualquer lugar do mundo que a gente começar a cavar, em algum momento a gente vai chegar em rocha. Beleza? Então, por que tem lugares que a gente cava mais, tem lugares que o solo é mais profundo, tem lugar que o solo é mais raso. Ou então tem lugar que nem tem solo, que a gente tem rocha direto. Pensem, por exemplo, no Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, né? Falo Pão de Açúcar porque é um lugar que todo mundo já viu uma foto do Pão de Açúcar. A gente tem ali, uma florestinha embaixo dele, mas depois ele é só rocha crua, né? Não tem solo em cima daquela rocha. Por quê? Porque ela é tão inclinada que não consegue acumular o solo ali. Ele vai cair por gravidade, né? Ele vai ser transportado pela gravidade. Então, não acumula ali porque ele foi levado embora. Não acumulou sedimentos. Os sedimentos foram levados embora, acumulando em outro lugar. É o que acontece aqui, mais ou menos, ó. Nesse pico aqui, dessa imagem. Não vai acumular sedimento de rocha aqui, ele vai cair aqui para baixo. Então, aqui embaixo vai ter solo, e aqui em cima não. Vocês conseguem entender essa diferença? Né? Porque não ficou ali mesmo, caiu tudo para baixo. Seja a água que levou, seja a própria gravidade. Dependendo do tipo de quão inclinado é aquilo ali, né? Por isso que lugares que a gente vê, assim, paisagens, é a montanha muito alta, o topo lá em cima, que é muito inclinado, é só rocha, não tem árvores, né? Fica a dica, inclusive, para quem gosta de caminhar, fazer uma atividade aqui, tá aqui na cidade de São Paulo, tem o Pico do Jaraguá, aqui na Zona Oeste, é um passeio bem legal,
só que demanda um pouco, né? Porque a gente tem que subir o pico. Mas quando a gente consegue, né, fazer esse passeio de subir até o pico, a gente vai notando que embaixo a gente tem mais vegetação e em cima a gente tem menos. Por quê? Ele vai ficando cada vez mais inclinado. E aí, chegando lá em cima, já não tem tanto solo a ponto de conseguir ter árvores altas, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, eu subi por uma trilha, né? Que vai por dentro da mata ali. E aí é tudo gostosinho, a mata fechada, a sombrinha na nossa cabeça. Chegou num ponto que a vegetação foi ficando cada vez mais baixa. Por quê? O solo vai ficando cada vez mais raso, porque está ficando mais inclinado. Então não tem mais como ter árvores altas para fazer sombra na nossa cabeça, né? Então, já chegando lá em cima, vai parecendo assim que você está chegando, sei lá, no inferno, porque começa a ficar um sol de rachar em cima da sua cabeça, não tem mais vegetação, e é só rocha, 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 né? Porque está mais inclinado, não consegue acumular solo lá, entenderam? Só para fazer esse paralelo. A Nicole está falando que já foi lá, mas o clima estava péssimo. Que pena que não deu para ver nada direito, né? Porque a vista lá em cima é muito legal. Vale a pena a subida pela vista. A última vez que eu fui lá esse ano. Eu achei que eu ia morrer subindo lá, porque eu estava muito fora de forma, mas a vista chegando lá em cima compensa, porque é show de bola mesmo, dá para ver grande parte da cidade de São Paulo. Assim. Enfim, vamos voltar para a aula. Então, o relevo vai determinar o comportamento da água, e se tem mais água ou menos água, vai ter mais intemperismo agindo para formar mais solo, e se a água não consegue parar ali e leva tudo embora, então vai ter pouco solo. Então, por isso que o relevo é um fator de influência. Já que a gente está falando de vistas bonitas aí no chat, para quem está na Zona Norte, dá para ir na Pedra Grande, no Parque da Cantareira. A vista é sensacional também. Eu acho que a subida mata um pouco menos do que no Pico do Jaraguá. Bom, os organismos, eu já falei para vocês também, eles também têm influência aí na formação de solos, porque tem lá a formiguinha, minhoca, tatu, cavando lá debaixo da terra e abrindo espaço para passar ar, para passar água, que vão interagir quimicamente aí com aqueles minerais que estão ali, além de ter micro-organismos que vão decompor matéria orgânica, e matéria orgânica é muito importante para a formação de solos. Porque a gente tem só pedaço de rocha decomposta, a gente não tem necessariamente um solo, né? Porque vai faltar algum nutriente ainda para aquele solo poder dar origem a raízes, a dar origem a mais vida, né? Digamos assim, a árvores mais altas e tal, ter mais nutrientes mesmo. Geralmente a gente tem só partículas de rocha e dependendo do tamanho que ela ficou essa partícula, a gente vai ter só areia. E areia não é necessariamente um solo nutritivo, né? Então, a parte de micro-organismos fazendo a decomposição e trazendo matéria orgânica para esse solo, isso é muito importante, tá bom? E o clima, claro, vai afetar muito, porque a gente, como a gente viu, a gente tem várias regiões climáticas no planeta, lembram? A gente viu lá no começo, conforme a Terra gira em torno do Sol, às vezes a gente tem mais Sol em determinados pontos do planeta, a gente tem a faixa tropical, em que tem calor o ano todo, em outros pontos do planeta a gente não tem tanto calor assim. Isso vai influenciar na quantidade de chuvas em cada lugar do planeta, né? Ao longo do ano. Aqui, por exemplo, no Brasil, em geral, a gente tem, principalmente no Sudeste, né? A gente tem um inverno seco e um verão úmido, então a quantidade de chuvas muda ao longo do ano. E a característica climática de cada lugar vai afetar a forma como esse solo se forma, porque a água é muito importante para a formação do solo, né? Como a gente estava vendo. Então, se chove mais ou se chove menos, isso também vai afetar no desenvolvimento desse solo. Se ele vai ser um solo mais maduro ou mais jovem, mais profundo, mais raso, e a quantidade de chuvas em cada lugar também vai influenciar. Influencia também na composição da vegetação que vai atuar como organismo. Se a gente tem climas mais quentes e mais úmidos, a gente consegue ter vegetações mais frondosas, digamos assim. Isso também influencia, né, na formação de solos, as próprias raízes das plantas, os nutrientes que vão existir ali, né? Bom, e aí, para sintetizar, um material formado de uma mesma rocha pode formar solos diferentes em regiões climáticas diferentes.
beleza? Dependendo do clima também muda muito. Por isso que tem que considerar todos esses fatores na receitinha para saber como que é a característica do solo dessa região. A gente tem que lembrar como que é o clima dessa região, como que é o relevo dessa região, quais são as rochas que existem aqui. Tudo isso influencia. E o tempo é o tempo de exposição ao intemperismo mesmo. Quanto tempo aqueles minerais, aquele material, aquele maçaroca toda de coisa ficou ali junta para formar um solo. Tempo é o tempo mesmo, tempo cronológico. Beleza? Aí a gente viu a formação de solo, as etapas, a desintegração e decomposição das rochas, por ação do intemperismo, né? Retomando, incorporação e a decomposição de elementos orgânicos, que vão vir dos vegetais, de animais, que vão originar o humus. Olha lá. Aqui a gente tem só a rocha decomposta, né? Ela meio podre assim, inclusive eu já cheguei a ver em lugares que vai ter uma construção, sabe? Que eles desmatam e fica aquele terrenão baldio assim. Geralmente tem pedaços de rocha lá, eu já cheguei a encontrar em lugares assim, rocha que você pegava e ela desfazia na nossa mão, de tão podre que ela estava, ela já está bem decomposta, né? E o humus, que ele vai provir da matéria orgânica, né? Dos vegetais, dos animais, dos micro-organismos que estão agindo ali e vão gerar esse humus, né? Essa matéria orgânica. Inclusive, essas terras que a gente compra para jardim, né, em casa de jardinagem, essas coisas, elas geralmente são bem escuras, porque elas são bem ricas em humus, ou seja, elas são bastante nutritivas, por isso que elas são vendidas para jardinagem, né, porque elas têm bastante nutriente, beleza? Então, aqui só um infográficozinho, né, mostrando essa sequência. O leito rochoso vai começando a se desintegrar, com a chuva caindo lá, a gente vai ter matéria orgânica, que vai acelerar ainda mais essa desintegração e trazer, né, mais matéria orgânica, fragmentos minerais e matéria orgânica aqui acumulados em cima, ó, vão se formando os horizontes, já vamos ver o que são os horizontes, e depois o solo desenvolvido que vai conseguir sustentar uma vegetação. Aqui, você percebe como ele está raso, cheio de pedra, depois ele vai ficando mais profundo em menos pedacinhos de pedra. Aí ele vai ficando mais profundo ainda, a rocha está lá embaixo, ó, né? E aí ele tem mais capacidade de ter raízes mais profundas e tal. Aqui eu estou perguntando se esse humus é o mesmo que obtemos quando fazemos uma compostagem de alimentos. Sim, exatamente, né? Porque a compostagem de alimentos é justamente essa decomposição da matéria orgânica, né? Os alimentos que a gente consome e os restos deles são matéria orgânica. E aí a compostagem é justamente essa decomposição. E é essa decomposição de matéria orgânica que vai gerar esse humus. É exatamente isso, Raquel, né? Ótimo você ter trazido esse exemplo, né? Essa afirmação, porque é isso mesmo, não tinha me corrido explicar dessa forma, mas é a mesma coisa. Vocês tiveram uma aula sobre... Eu não lembro, mas eu tô tão perdida, gente, que eu não lembro mais se foi esse ano passado que o Dani deu uma aula sobre compostagem. Então, se foi esse ano, vocês estão por dentro aí do que é a compostagem. Eu até falei para ele, usa meu exemplo lá na aula, porque eu tentei fazer uma composteira e deu super errado. Mas aí ele me deu umas dicas e eu vou tentar fazer certo dessa vez. Bom, vamos lá. E aí, então, né, só para fechar o raciocínio, como que é essa dinâmica dentro do solo, né? A gente tem coisa sendo acrescentada, material mineral lá das rochas, o material orgânico, energia solar, radiação solar, água, íons dissolvidos que vêm da chuva, gases atmosféricos, poeira, tudo isso está entrando ali nesse sistema, entrando para fazer parte desse solo. Lá dentro do solo, eles vão se translocando. A água vai de um lado para o outro, os nutrientes vão de um lado para o outro, né? Naturalmente, por gravidade, ou por causa da ação dos micro-organismos que estão vivendo ali, que estão levando as coisas de um lado para o outro. As coisas vão se transformando lá dentro, através do intemperismo e da atividade biológica, uma constante transformação, nunca para. E depois tem coisa saindo desse solo também, né? Vai ter matéria orgânica saindo,
vai ter água saindo, evapotranspirando, o solo armazena água e a água sai dali, né, por evapotranspiração. A gente vai ver um pouco mais disso quando a gente falar de ciclo da água, tá? Mas a água que entra também pode sair, né? Seja por evapotranspiração, seja por gravidade, seja porque ela foi lá para o lençol freático. A gente vai ver um pouco mais sobre isso nas próximas aulas também. Então, só para mostrar que o solo é um sistema bastante dinâmico, tem coisa entrando, coisa saindo, coisa se transformando lá dentro o tempo todo. Então, é um sistema bastante dinâmico também. E a gente também viu qual que é, mais ou menos, então, a característica desse solo, né? Apesar da matéria orgânica ser muito importante para o solo ter uma grande parte dos nutrientes que ele tem, grande parte dos nutrientes também vem da matéria mineral, dos minerais, mas a gente tem uma composição do solo mais ou menos em geral assim, né? 25% do solo é água, 25% é ar, 46% são os minerais que vêm lá da rocha-mãe e, em geral, 4% é matéria orgânica. Essa proporção pode mudar bastante, tá? Conforme o tipo de solo. Tem solos que tem mais matéria orgânica, um pouco mais ainda de matéria orgânica, tem solos que vão ter um pouco menos ainda. Isso vai mudar conforme as características do solo. A Raquel está perguntando, quando colocamos concreto no solo, isso tudo acaba? Os micro-organismos morrem? Quando a gente coloca por cima, né, concreto por cima, impermeabiliza o solo, é isso, Raquel? Sim. Na verdade, não necessariamente isso acaba, pelo menos não de uma hora para outra, mas isso pode, com o tempo, ir diminuindo, porque a gente não vai ter mais água entrando nele para causar as reações que a água causa ali, né? A água é muito importante para o desenvolvimento do solo. Então, não é que os micro-organismos necessariamente morrem. Alguns deles vão sobreviver, mas se a gente não tiver nenhuma entrada de água mais naquele solo, com o tempo, provavelmente sim, os micro-organismos vão morrer, o solo vai se tornar um solo mais fraco, mais pobre em nutrientes, um solo mais sem graça, digamos assim, não necessariamente útil para se plantar, por exemplo. Que nem, exemplo, a minha casa aqui, ela tem um quintal todo acimentado. E eu sempre quis ter um jardinzinho. Então, esse ano eu consegui quebrar um pedaço para poder plantar alguma coisinha ali. E eu percebi que o solo ele parecia um solo sem graça mesmo. Era o solo que estava ali embaixo. Além de ter muito entulho e tal, ele era meio esbranquiçado, meio sem graça. Eu tive que adicionar, comprar terra e colocar lá para poder plantar alguma coisa, e agora as plantinhas estão indo. Mas provavelmente se eu não colocasse nada, talvez ele não tivesse. Não daria para eu plantar, sei lá, a abóbora que eu plantei ali agora, entende? Então, ele fica assim um solo. Depende de quanto tempo se passa, né? Mas ele fica assim um solo mais pobre em nutrientes. Não necessariamente morto, mas mais pobre em nutrientes, sim. Porque a gente está deixando de deixar a água. Deixando de deixar. Eu tô ótima hoje com o meu vocabulário. A gente está impedindo a água de entrar ali. Por mais que às vezes a água passe ali de outra forma, porque vem de outro lugar, mas a gente prejudica, sim, a saúde desse solo, digamos assim. Beleza? Imagina. Bom, e aí aqui é a carinha assim, a gente dando um zoom nesse solo, né? Então, o solo ele vai ser composto de vários grãozinhos. Eu também desaprendi a falar com essa pandemia, tá difícil às vezes lembrar umas palavras. Bom, então se a gente visse o solo assim numa lupa, a gente ia ver vários grãozinhos, né? E poros dentro dele, né? Espaços que vão ficar ali entre um grãozinho e outro, porque eles não se encaixam como um quebra-cabeça, eles são bem separados. E vai sobrar espaço dentro deles, entre eles, e esse espaço aqui vai ser preenchido por ar e por água. Por isso que tem uma proporção tão grande de ar e água no solo, né? São esses espacinhos entre os grãos que vão ser preenchidos por ar e por água. E, claro, também podem ser preenchidos por grãozinhos ainda menores, né? Então, a gente tem os grãozinhos aqui e grãos ainda menores. E a gente classifica os grãos pelo tamanho. E isso é bastante importante também da gente
entender. Então, o solo ele é formado por grãos de diferentes tamanhos, os grãos não são todos iguaizinhos, né, obviamente, porque ele é bem aleatório, e isso vai afetar a sua textura. O que é a textura? Se o solo ele é mais macio ou se ele é mais arenoso. Sabe a argila que a gente brincava? Não sei se vocês são da época de brincar com argila na escola, mas a argila ela é bem macia. E a areia da praia, por exemplo, ela é bem áspera, né? Então, isso é a textura do solo. Se o solo ele é mais macio e a gente nem sente os grãozinhos dele na nossa mão, ou se ele é mais áspero e a gente consegue identificar, olhar e ver os grãozinhos, né? Isso vai ser a textura do solo. E aqui é um exemplo dessa granulometria, a diferença entre os grãos, né? A diferença de tamanho vai se dar pelo tempo de desgaste. Um grãozinho que está lá há mais tempo sendo desgastado, ele vai ficando cada vez menor. E um grãozinho que está há pouco tempo, veio da rocha há pouco tempo, digamos assim, né? Pouco tempo na escala geológica. E ele ainda não passou por um processo tão grande de desgaste, ele vai ser um grãozinho maior. Vai ser um grãozinho de areia, ou um grãozinho de cascalho, né? Então, a gente tem o cascalho, que é maiorzinho, tem até 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. A areia vai ter até 2 milímetros de diâmetro, e isso vai ficando cada vez menor. O silt, que vai ser bem pequenininho, e a argila, que a gente nem consegue identificar. Um grãozinho de argila a gente não consegue enxergar, tá bom? A gente só sabe que ele existe. E é esses solos que são mais macios e parecem uma massinha mesmo. Como a argila, que eu não sei se vocês são dessa época, mas que eu, pelo menos, brincava na escola. Aqui é só para ilustrar os grãozinhos aqui. Isso é de uma experiência que eu fiz na faculdade de análise de solo, para a gente entender a textura do solo, né? Então, são vários grãozinhos aqui de vários minerais diferentes. Aqui a gente tem quartzo, a gente tem feldspato, acho que talvez esse aqui seja feldspato, esse aqui eu acho que é turmalina, enfim, vários minerais de rocha que vão virar pedrinhas muito pequenininhas. Aqui é vendo eles numa lupa binocular, que é tipo um microscópio, mas que vê coisas maiores do que um microscópio vê, né? Não são coisas exatamente microscópicas, são só para a gente dar um zoom, ampliar a lupa. E aí são grãozinhos, ó, que tem até 5 milímetros, 0,5 milímetros de... meio milímetro, né? É uma areinha aqui, olha, no saquinho. A gente só vê um monte de areinha bem fininha, e olhando na lupa, elas são assim. E tem coisas que estão mais desgastadas, e tem coisas que menos. Tem uns minerais que estão mais pontudos, tem outros que estão mais arredondados. Isso é o desgaste que eles vão passando com o tempo, eles vão ficando menorzinhos e mais arredondados, digamos assim, conforme eles estão mais desgastados. E alguns deles, eles na verdade são pedrinhas como essas aqui brilhosas, que são quartzos, que são quase transparentes, só que eles já estão tão oxidados por causa da ação da água, que ele foi formando como se fosse uma carapaça de ferro em torno dele, né, de acordo com a reação química que foi acontecendo nele mesmo. Então, ele ficou com essa cara aqui de todo enferrujado, né? Esse daqui, ó, dá para ver que ele está começando a ficar enferrujado, né? Por causa das reações químicas que vão acontecendo ali, o intemperismo químico e a ação da água naquele solo. Então, isso só para ilustrar como é que a água realmente age e vai transformando esses minerais em outras coisas, decompondo eles e tal, e como que a gente tem um solo composto por grãozinhos de vários minerais diferentes, beleza? Só para ilustrar. E agora sim, a gente vai falar dos horizontes de solo. Os horizontes são essas camadas de solo, porque a gente... Acho que vai ficar mais claro, eu vou falando e vai ficando mais claro. Bom, os horizontes são, então, a estrutura do solo, né? São camadas ou seções sobrepostas, uma camada em cima da outra, mais ou menos paralelas à superfície e diferenciadas entre si pela atuação dos fatores e processos de formação dos solos, por sua espessura ou por suas características físicas e químicas. Como é que eu identifico onde começa e termina uma camada? Porque ela vai ter uma cor diferente, ou porque ela vai ter uma textura diferente, ela pode ser mais grossa ou mais fina, ou, enfim,
Qual que era a outra palavra que eu estou procurando? Que tá me fugindo as palavras. Textura, estrutura também, os tipos de minerais, ou então se uma camada tem mais matéria orgânica, as de cima geralmente tem mais matéria orgânica, as de baixo tem mais minerais. Então, pela proporção também eu consigo distinguir onde começa uma camada e termina outra. Enfim, quanto mais próxima da rocha-mãe, mais parecida com a rocha-mãe essa camada vai ser. Quimicamente, vai ter mais minerais, mais características químicas que parecem mais com a rocha do que com matéria orgânica, né? E aí, um perfil de solo completo e bem desenvolvido, ou seja, é um solo já maduro, que está ali, se desenvolveu há bastante tempo, e aí eu consigo saber se ele é um solo que está ali há bastante tempo ou não, se ele for bem desenvolvido, e se ele for bem desenvolvido, ele vai ter várias camadas, 5 tipos de camadas diferentes. A gente dá esses nomes, né? O, A, B, C. O O vai ser sempre a camada orgânica, a mais superficial é a que tem mais matéria orgânica de todos. A parte de cima do solo sempre é a que tem mais matéria orgânica. E aí as outras camadinhas. A C vai ser sempre a que é a mais perto da rocha. A, B, C, com exceção do O que está lá em cima. E o E que às vezes aparece no meio, né? Que é orgânico, é uma camada que a segunda, a é mineral, mas ela está mais perto da superfície. A B é a camada que tem a cor mais intensa, ela vai ter a maior característica do solo, a partir dela que a gente consegue falar esse solo é de tal tipo, porque o solo tem vários nomes, eu já vou mostrar para vocês. Então, quando a gente olha essa sequência de camadas, a gente fala que a gente está olhando para um perfil de solo, né? A gente está vendo o perfil dele. O que a gente vê quando a gente vê um perfil de alguém na internet? As características daquela pessoa, né? Mais ou menos a biografia dela, né? Depende do que cada pessoa põe no perfil, mas o perfil é para você dizer quem você é. E o solo, quando a gente olha para o perfil de solo, a gente está entendendo quem que esse solo é, que tipo de solo, quais que são as características dele, né? Então, o perfil de solo é o nome que se dá a essa sobreposição de horizontes, e o perfil de solo pode ser visualizado quando é cortado verticalmente, como num barranco, ou quando a gente abre um caminho para fazer uma estrada e sobra solo dos dois lados, a gente consegue ver o perfil daquele solo. Né? Aqui o perfil, camadas de matéria orgânica, os horizontes lá, como a gente disse, horizonte A, horizonte B, horizonte C, e a rocha lá embaixo. Acho que vai ter aqui um outro exemplo, né? Horizonte orgânico, o horizonte A, o horizonte E, que eu comentei, que ele é um horizonte que a gente chama de horizonte lavado, porque a água já agiu tanto ali que levou os nutrientes dele todo embora, fica uma camada ali meio crua, meio seca, assim. Ou vai ter mais nutriente em cima ou embaixo e fica uma camada meio lavada, que é de eluviado. Foi eluviado. Os nutrientes dele foram levados embora. É mais ou menos isso. Beleza? E aqui alguns exemplos de horizontes e perfis, fotos reais, né? Aqui numa beira de estrada, um barranco, e aí olhando para esse barranco eu consigo ver que o solo tem diferentes camadas, né? Diferentes, só por olhar pelas cores a gente consegue ver que ele tem diferentes camadas. Uma camada mais orgânica aqui em cima, porque é mais escura, o humus tem aquela cor escura, né? Então as camadas, quanto mais matéria orgânica tiver, mais escura ela vai ser. Então aqui um horizonte orgânico, um outro aqui mais amarelado e um outro mais avermelhado que provavelmente tenha, ele geralmente vermelho em solo significa que tem ferro, tá? E então uma camada mais avermelhada provavelmente tem mais oxidação, a água que está interagindo com os minerais e liberando ferro ali, beleza? Uma outra camada aqui, ó, de solo, dá para a gente identificar pelas cores também, acho que tem mais foto. Não tem, só tem essas duas fotos. Então, me contentem com essas duas. Mas sempre que vocês forem para algum lugar, pega estrada, sei lá, tentem observar que às vezes a gente olha os barrancos e a gente consegue ver diferentes cores. A gente está olhando para um perfil de solo e vendo os diferentes horizontes dele. Se a gente pegar um pouquinho de terra de cada camada, a gente vai ver que elas têm características diferentes ali também, beleza? Então, aqui a sequência cronológica e hipotética da formação e evolução dos perfis. A gente tem, então, rocha,
aí vai se formando uma camadinha lá em cima, e aí ela vai evoluindo, eles vão evoluindo, evoluindo e mudando de cor, e criando camadas e se diferenciando, até que a gente tem um perfil de solo completo num lugar que antes, há 1000 anos atrás, era só rocha. Beleza? Ah, mais fotos aqui, ó, de perfil, tem sim. Às vezes a gente vai ter solos com menos camadas, esse daqui parece que tem só uma camada de matéria orgânica, tá vendo? E aqui, uma que já é praticamente rocha, bem pedregosa, tá vendo? Esse é um neossolo, e aí a gente vai entrando nos tipos de solo, solos têm nomes, então esse é um neossolo, ele é pouco evoluído, neo vem de neo mesmo, de novo, né? Então, solo novo, pouco evoluído, a gente tem praticamente só uma camada de rocha e uma camada de matéria orgânica. Com o tempo, elas vão interagindo entre si e vão formando outras camadas, como a gente viu nessa outra imagem aqui. Beleza? E aqui, uma camada de latossolo. Latossolos são muito comuns no Brasil, a gente tem latossolo pra caramba aqui, porque a gente tem um clima quente e úmido. A gente tem muita água interagindo com o solo, oxidando, trazendo ferro e essa cor avermelhada desse solo, né? E eles são solos muito temperizados também. Geralmente eles são bastante profundos, a gente cava bastante até chegar na rocha. E ele tem essa cor mais avermelhada. E ele parece, como ele é todo meio avermelhado, ele parece toda uma coisa só. Vê que a Dani tá falando. No trabalho eu tive que pintar um quadro com terra. Fui caçando várias cores de terra. Existe nem sabia que existia tantas cores de solo assim. Existem várias cores de solo. Inclusive, na faculdade, a gente faz um trabalho de campo para viver solo. A gente vai para o interior de São Paulo. E a gente foi num lugar que tinha solo, gente, umas areias roxas, de verdade, assim. Eu não sei se eu pus foto na apresentação, acho que não. Mas tem várias cores. Tem solo mais amarelado, mais avermelhado, tem solo alaranjado, até meio arroxeado, mais escuro, mais claro, cinza. Tem vários tipos de cores mesmo. O clima pode influenciar os tipos de cores do solo? Sim, com certeza. Principalmente porque o clima influencia se vai ter mais chuva ou menos chuva. E a quantidade de água que cai ali e o tipo de mineral com que essa água vai reagir vai fazer com que hajam cores diferentes, né? O solo avermelhado que a gente tem bastante aqui no Brasil, ele tem essa cor avermelhada justamente porque a gente tem um clima quente e úmido. Então, o clima influencia, sim, nas cores que os solos vão ter. A Raquel está perguntando se no latossolo tem várias camadas também, mesmo não sendo visível. Sim, às vezes a gente vê uma cor só e a gente não consegue identificar as camadas pelas cores. Mas se a gente for lá, olhar ele bem de perto, pegar um pedacinho lá de cima, pegar um pedacinho de baixo, a gente vai ver que uma camada ela é mais arenosa do que a outra, uma camada tem mais argila, ou seja, ela é mais macia, a outra tem mais areia, então ela é mais áspera, né? E uma camada ela é mais coesa, o solo fica mais grudadinho, na outra não, ele fica mais solto, né, que é a estrutura do solo. Então, tem camadas diferentes, sim, por mais que as cores sejam praticamente todas iguais. Né? E os latossolos, eles são solos bastante desenvolvidos, então eles têm suas camadas bem desenvolvidas também, mesmo que as cores sejam bem parecidas. E aí, sobre um pouco mais sobre as cores do solo, então, os solos eles são classificados em diferentes tipos, de acordo com as suas características morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas. Então, as camadas vão ter diferentes características físicas, químicas, mineralógicas, enfim. E aí, eles podem ser classificados conforme as suas cores. A gente vai ter solos avermelhados e amarelados. Geralmente, eles indicam que eles têm bastante presença de óxido de ferro, né? Inclusive, em lugares em que se minera ferro, a gente vai ter solos vermelhos, solos amarelados. Né? Os solos escuros, eles vão indicar forte presença de matérias orgânicas. E os solos claros, eles indicam pouca matéria orgânica, mas bastante quartzo e carbonato de cálcio. Né? Ou seja, carbonato de cálcio é um ingrediente, digamos assim, bem utilizado na construção civil. Então, saber que existe saber como que eu sei, de repente, onde que eu vou conseguir minerar algumas coisas específicas, como cálcio.
eu encontro esses solos mais claros e eu sei que naquela região a gente tem excesso de cálcio, menos matéria orgânica. Então, também é um indicativo de onde eu vou encontrar alguns recursos naturais que vão ser utilizados aí na nossa sociedade. Né? Então, em geral, a gente classifica nesses 3 tipos: avermelhados e amarelados, escuros e claros. E também tem as classes de solos, que a gente pode classificar eles em classes, né? E no Brasil, a gente tem o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, com 13 classes de solo. Geralmente, cada país tem a sua classificação de solos, mas muitos convergem, né? Conversam entre si, e a gente tem a nossa classificação de solos. Deixa eu ver o que a Alicia está falando. A densidade do solo influencia na vegetação. Exemplo, solo mais fofo terá árvores maiores ou não tem nada a ver? Tem a ver, sim. Principalmente por causa da facilidade que as raízes têm, e aí vai variar com o tipo de vegetação. E algumas plantas, algumas árvores, elas têm mais afinidade com o solo mais argiloso ou com o solo mais arenoso. Por exemplo, quem tem cactos e suculentas, elas gostam de solo um pouco mais grosso, né? Um pouco mais arenoso. Alecrim também, né? Algumas ervas. Enquanto outras plantas gostam de solo mais fofo, gostam de solo mais macio. Então, influencia sim no tipo de vegetação, porque alguns vegetais têm afinidade com determinados tipos de solo. Isso é bem comum da gente ver em agricultura mesmo. Inclusive, eu tenho um amigo que a sogra dele, ela está tentando entrar nessa área de orgânicos. E ela tem um sítiozinho e ele comentou comigo que ela está tendo dificuldade com isso, porque alguns cultivos dela vão muito bem e outros vão muito mal. E aí a gente estava discutindo isso e só pode ser, né, porque alguns vegetais vão bem com determinado tipo de solo. E ela tem um solo muito específico lá no terreno dela. Então, não é todo tipo de vegetal que vai bem ali mesmo, né? Porque alguns têm afinidades com outros tipos de solo. É, isso mesmo. Algumas plantinhas não dão certo, não é porque a gente tem a mão ruim, não é porque a gente. Eu costumava falar, eu não consigo nem cuidar de uma planta, como é que eu vou cuidar de uma criança? Mas não é porque eu sou uma mãe má, é porque às vezes o solo não está dando certo para aquela planta mesmo, a quantidade de luz, enfim. Então, o solo influencia sim, beleza? Bom, e aí aqui então a gente tem os tipos de solo do Brasil, que eu falei para vocês que a gente tem bastante latossolo no Brasil. O latossolo é esse laranjinha, claro. Olha como é preenchido de laranja no mapa do Brasil, né? Então a gente tem bastante latossolo mesmo, que tem a ver com o clima do nosso país. Mas a gente também tem outros tipos de solo. Olha, por exemplo, aqui, ó, ao longo do rio Amazonas, a gente vai ter gleissolos, que vai ser um solo mais arenoso, um solo mais jovem, né? Um solo que tem mais a ver com a dinâmica do rio, que está sempre carregando coisa por ali, né? Então, a gente tem 13 tipos de solo, vocês não precisam lembrar todos eles. O máximo que eu peço para vocês se lembrarem é que a gente tem bastante latossolo no Brasil e que o latossolo tem bastante ferro, tá? Porque isso é importante para a gente pensar em mineração e tal. Quem dá o nome para essas coisas, né? Os nomes têm uma explicação que nem as espécies na biologia, né? Tem um sentido. Eu só não sei explicar para vocês o sentido. Eu sei que, por exemplo, os argissolos, eles são solos mais argilosos, ou seja, tem mais daquele grãozinho microscópico do que grãozinho de areia que a gente consegue enxergar. Então, é um solo mais macio. Qual mais? Os neossolos, porque eles são mais jovens, né? O neo. Organossolos, eles vão ter mais matéria orgânica, né? Do que minerais. Então, os nomes têm algum sentido. Vocês não precisam lembrar de todos. Basta lembrar, acho que lembrar do latossolo já ajuda. Os latossolos, uma curiosidade, deixa eu ver se coloquei alguma coisa. Os latossolos, uma curiosidade sobre eles é que eles têm essa característica avermelhada e nos interiores por aí, eles costumam ser chamados de terra roxa. Não sei se vocês já ouviram alguém, algum parente, quem tem família no interior, falar de terra roxa. Terra roxa é o latossolo. E por que chama terra roxa? Porque, na verdade, seria de terra roja, que é vermelho em espanhol.
Então, é uma terra avermelhada. Por isso, terra roja, né? Virou terra roxa e é o latassolo. É a mesma coisa. Se vocês já ouviram alguém falar de terra roxa, é isso. Beleza? Bom, seguindo então. Bom, agora a gente vai falar então dos problemas de degradação do solo. Os problemas que estão relacionados ao solo. Porque o solo é lindo, maravilhoso, como a gente viu, fonte da vida. Vamos tomar banho de argila por aí, mas os solos também passam por diversos problemas, eles também precisam ser preservados, né? E a gente vai falar agora um pouquinho sobre quais são os problemas de degradação do solo, né? A atividade humana e a exploração de recursos podem degradar os solos de diferentes formas, né? E a gente vai falar de algumas delas. Mas já está dando 9h30, então vamos fazer o nosso intervalinho só para não ficar macetando coisa na cabeça de vocês, já que seriam 2 aulas separadas. Vamos fazer então o nosso intervalinho de 10 minutinhos e a gente volta às 9h40 em ponto, já que a gente está saindo 10 minutinhos antes. E aí a gente segue aí na degradação, os problemas do solo, beleza? Então, eu vou pausar a gravação e a gente já volta.